Olá, vamos estudar hoje os gêneros literários 3. É a parte correspondente ao gênero dramático, seu histórico e suas características. Nós já sabemos que Aristóteles nos deixou 3 gêneros: o épico ou narrativo, o lírico poético e o dramático ou teatro. Segundo Aristóteles na arte poética, o gênero lírico representava a palavra cantada, pois antigamente os textos literários eram recitados e acompanhados por instrumentos musicais, sobretudo a lira. O gênero épico significava a palavra narrada, pois retratava os acontecimentos grandiosos de um herói em poemas extensos chamados epopeias. Com o tempo, esse gênero se expandiu e atualmente ele é chamado de narrativo. Isso nós já estudamos nos vídeos parte 1 e parte 2 dos gêneros literários. Hoje, na parte 3, o gênero dramático, que simbolizava para Aristóteles a palavra representada, pois a imitação se dava pela própria ação. Reunia textos em verso ou em prosa, construídos em diálogos próprios para a encenação ou representação para uma plateia. Daí a efemeridade do fenômeno teatral. Ele só acontece naquele dado momento. O que nós conservamos são as imagens filmadas ou a escrita, que aí já faz parte da literatura dramática. Bem, qual é o histórico do gênero dramático? O teatro primitivo eram danças dramáticas coletivas que tratavam do dia a dia, uma espécie de ritual de celebração, fosse de agradecimento ou pela perda de alguma coisa. Com o tempo, o homem passou a realizar rituais sagrados na tentativa de acalmar, por exemplo, os efeitos da natureza, harmonizando-se com ela. Com o surgimento da civilização egípcia, os pequenos rituais tornaram-se grandes rituais, formalizados e baseados em mitos. Estes rituais propagavam as tradições e serviam para o divertimento e a honra dos nobres. Na Grécia, sim, é que surge o teatro. Surge o ditirambo, um tipo de procissão informal que servia para homenagear o deus Dionísio, deus do vinho. Mais tarde, essa poesia lírica que nós já estudamos, chamada ditirambo, evoluiu, pois tinha um coro formado por coreutas e pelo corifeu, o primeiro ator, e eles cantavam, dançavam, contavam histórias e mitos relacionados aos deuses. A grande inovação deu-se quando se criou o diálogo entre os coreutas e o corifeu. Criou-se assim a ação na história e surgiram os primeiros textos teatrais. Quais as características da literatura no gênero dramático? O texto está em forma de diálogos, normalmente ele não possui narrador, porque a ação se dá por ela mesma, a representação se dá pela forma de diálogo. Ele está dividido em atos e cenas. Existe a presença de rubricas. O que são as rubricas? São as descrições do espaço e ou da situação antes de cada ato e as indicações aos atores de seus falas, movimentos, dos modos e ações. E nós temos uma sequência da ação dramática, geralmente constituída da exposição, o conflito, a complicação deste conflito, o clímax, que é o momento de ápice máximo deste conflito, e aí o desenlace ou desfecho. A regra das 3 unidades. De acordo com Aristóteles, a peça deve respeitar as unidades de tempo, ou seja, a trama deve desenvolver-se em 24 horas, de lugar, só existe um cenário, um local, e de ação, uma só história. Curiosidades. O teatro antigo era encenado com máscaras que recebiam o nome de persona, personare, soar através de. As máscaras eram confeccionadas em linho, em couro, e para que a voz do ator alcançasse uma longa distância, já que as peças eram encenadas em teatros de arena enormes, possuía uma espécie de megafone. Então surgiu a palavra personagem, aquele que soa através de. Do latim hipócrisis e do grego rupócrisis, ambos significando a representação de um ator, atuação, fingimento,
surgiu a palavra hipócrita, aquele que demonstra uma opinião que não possui ou dissimula virtudes que não tem, aquele que finge algo. O próprio significado da palavra teatro tem referência à sua forma física original. Podemos traduzir essa palavra como um contemplo, um vejo, uma visão por onde se vê um espetáculo. O teatro grego era um verdadeiro edifício, o seu teto era o céu azul. As apresentações ocorriam durante o dia, dependendo sobretudo do clima, para serem confirmadas e realizadas. Todos os detalhes eram estudados para que o público não perdesse qualquer parte dos espetáculos. As representações feitas ao ar livre, em anfiteatros construídos na encosta de um monte, de maneira a aproveitar o seu declive. Eles tinham ótima acústica e visibilidade. As bancadas dos maiores teatros podiam receber mais de 10.000 espectadores. As áreas que formavam o teatro eram a plateia, que era formada primeiramente por bancos de madeira e posteriormente de pedra, a área da orquestra, onde o coro realizava sua interpretação, dançando e cantando. A área de orquestra era circular, em terra batida ou com lajes de pedra, situada no centro das bancadas. Abrigava ainda o tímile, que é o altar de sacrifícios ao deus Dionísio. O cenário, formado por uma estrutura que primeiro servia de local onde os atores trocavam a roupa, o cenário ficava atrás da orquestra e posteriormente passou a representar a fachada de um palácio ou de um templo. Para que os atores chegassem até a área da orquestra, até o proscênio, havia os párados, entradas laterais, onde ocorria a cena, era no proscênio, que ficava na frente do cenário, onde os atores se apresentavam. Muito bem, nós temos aqui algumas características e algumas questões históricas sobre o gênero dramático. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Nos vemos no próximo vídeo.